Olá! Primeiro eu quero dizer que eu tô morrendo de saudade de vocês. Eu não vejo a hora de voltar tudo ao normal. Mas enquanto isso não acontece, vamos lá para nossa aulinha de ciências. Nosso primeiro assunto da formação do corpo humano. Eu acho que eu já disse para vocês o quanto eu sou apaixonada por sistemas do corpo humano, o quanto eu acho bonito. Mas eu sempre quis dar essas aulas presenciais mesmo, porque aí sim eu posso mostrar, a gente pode olhar os ossos, pode identificar. Então, assim, qualquer dúvida vocês podem me procurar, não hesitem em me procurar. E aí vamos começar, tá? O assunto é curto, precisa só um pouco de que a gente tenha noção e discernimento para entender as coisas. Então acompanhe a aula com lápis, com caderno, podem ir parando, assistam de novo para vocês poderem entender de verdade o sistema esquelético, tá? O primeiro slide, que é esse que tá aqui na tela, saiu com errinho do computador, mas tá dizendo sistema esquelético 8º ano, Colégio Máximos, professora Débora. Bora lá. Primeira imagem é essa imagem aqui do esqueleto, colocando todos os nomes dos ossos. Tá, eu tenho que dizer uma coisa pra vocês. Todos os ossos, se a gente dividir um corpo humano ao meio, eu vou ter todos os ossos do lado esquerdo iguais aos ossos do lado direito. Não tem um osso que eu tenha do lado esquerdo e não tenha do lado direito. Por exemplo, o coração. O coração a gente sabe que é um órgão, não faz parte do sistema esquelético, mas ele está só na parte esquerda do nosso corpo. Já com o osso é diferente. Tudo que eu tenho do lado esquerdo, eu vou ter do lado direito. Tá certo? E aí a gente tem os nomes. A gente tem crânio, mandíbula, externo, que é essa parte aqui da frente do nosso tórax, as costelas, o rádio, a una, que são ossos do braço, a pelve, que é a parte do quadril, o carpo, que é os ossos da mão, o fêmur é o nosso osso da perna, fíbula e tíbia são os ossos da perna, o taço é o osso do pé, a patela é o nosso joelho. O nosso cóccix é o ossinho do bumbum, tá? O sacro é a parte do quadril, as vértebras, o úmero, que é o nosso antebraço, e a escápula, que ela fica atrás do nosso ombro. Professora, eu preciso decorar e aprender tudo isso? Lógico que não. Mas a gente precisa identificar. Por exemplo, quais são as coisas diferentes que a gente não está acostumado? Externo, que é essa parte da frente do nosso corpo, tá? Entre a mulher ou entre o homem, fica no meio do peito, nessa parte do meio do peito. O carpo, que são os ossos da mão, o taço, que são os ossos do pé. A patela, que é o nosso joelho, a bolachinha do joelho, tá certo? Então, são mais ou menos, a gente tem que ter noção de que esses ossos existem, tá? Bora lá. Sistema esquelético. O esqueleto humano é formado por ossos, os quais estão unidos por estruturas de tecidos conjuntivos denominadas de articulações. O esqueleto é constituído de duas porções, axial e apendicular. Vamos pensar que a axial é o centro do nosso corpo, crânio, vértebras, costela e externo. É a cabeça e o tronco. Já a porção a porção apendicular é constituída por ossos da parte livres, como os braços, as pernas, tá? São os ossos soltos do nosso corpo. Então, eu tenho cabeça e tronco axial. E o apendicular, eu tenho membros superiores e inferiores. Dúvidas? Então, vamos lá. Parte axial do nosso corpo. Tronco, que é o cérebro, que é o crânio, crânio. E o tronco, vértebras, costelas e externo. E a parte apendicular são as partes soltas do nosso corpo. Então, são membros superiores, rádio, una e úmero. E os membros inferiores, fêmur, tíbia e fíbula. Tá certo? Aí os ossos. Os ossos são constituídos por tecido ósseos. Essas estruturas são classificadas de acordo com sua forma. Osso longo. Um osso longo, ele tem um comprimento maior que a largura. Por exemplo, o fêmur é um osso longo e fino. Então, ele é um osso longo, tá certo?
Ossos curtos, ossos que possuem largura proporcional ao comprimento. Então, são os ossos do carpo, que é da nossa mão. Eles têm o tamanho de acordo com a sua largura, tá certo? Então, são ossos proporcionais. Ossos planos são os ossos que possuem largura e comprimento maior que a espessura, apresentando a aparência de lâmina. Então, são os ossos do externo ou do crânio, tá? É um osso fino. E os ossos irregulares são os ossos que não se encaixam nas demais classificações. Eles não têm formato definido, então pode ser a mandíbula, pode ser a vértebra, tá? Porque são ossos que têm diferentes elevações. Bora lá. Professora, qual a função do sistema esquelético? Nós vamos ter 5 funções para o sistema esquelético. O sistema esquelético vai auxiliar na movimentação, tá? Porque é o osso que produz o nosso movimento. O nosso cérebro manda mensagem e aí é o osso que executa. A partir do momento que eu penso levantar o braço, são os meus ossos e a minha articulação que está fazendo esse movimento. Sei que todo mundo nessa parte levantou o braço junto comigo, né? Sustentação do corpo. Então, a vértebra é o que sustenta o nosso corpo. A imagem de uma pessoa, imagine uma pessoa tocando piano. Se a pessoa está lá naquela postura do piano, o corpo dela está sendo todo sustentado pelas vértebras, pela coluna vertebral. Então, é o sistema esquelético que traz a sustentação do nosso corpo. Se a gente não tem coluna vertebral, a gente não fica em pé, a gente não fica ereto, tá certo? Então, é a coluna vertebral que causa isso pra gente. Produção de células sanguíneas, que é a nossa medula óssea, tá? Armazenamento de minerais no nosso corpo e a proteção de órgãos. O crânio protege o encéfalo, que é o nosso cérebro. A coluna vertebral protege a medula, que passa por dentro da coluna vertebral. E a caixa torácica protege o pulmão e o coração. Então, eles também têm essa função de proteger algumas partes principais do nosso corpo. Desculpa. Bora lá. O assunto é basicamente esse. E aí, eu trouxe algumas curiosidades. O sistema esquelético é formado por 206 ossos. Em um recém-nascido, são 300 ossos. Por quê? Porque alguns ossos nascem divididos, eles não nascem juntos. Eles nascem em partes. E a partir do momento que a criança se desenvolve, eles vão se unindo. E aí a gente tem essa diminuição. Então, um recém-nascido nasce com 300 ossos. E ao chegar na fase adulta, na fase... com o passar do tempo no desenvolvimento, né? Eles ficam com 206 ossos. O fêmur é o nosso osso da coxa, é o maior osso do corpo humano, tá certo? E o nosso menor osso é o estribo, que é um ossinho que a gente tem no ouvido. Os ossos representam cerca de 15% do nosso corpo. E ali, no quinto que não tá aparecendo, o desenvolvimento do esqueleto humano dura até 22 anos, tá certo? Então, essas são algumas curiosidades que a gente tem que conhecer e identificar do nosso esqueleto. Quando a gente fala de esqueleto, eu tenho que saber qual o maior osso, qual o menor, certo? É uma aula breve. Espero que eu tenha conseguido passar para vocês a melhor forma de vocês entenderem. Assistam de novo, acompanhem. Se houver alguma dúvida, podem me procurar, porque aí eu vou tirar todas as dúvidas. Mas eu queria mesmo que essa aula fosse aulinha olho no olho, toque no toque, porque a gente poderia tirar todas as dúvidas. Não sei dar aula sem olhar para vocês. Eu tô aqui olhando para a parede, imaginando todo mundo aqui na minha frente. Então eu espero que vocês realmente se dediquem, tá? A gente tá fazendo o máximo que a gente pode pra não deixar vocês parados, pra que vocês não percam o ano letivo. Então agora é hora de vocês responderem, tá certo? Então assistam de novo, assistam com calma, copiem no caderno pra ficar fácil pra estudar, tá? E respondam o exercício com carinho. Beijos e até a próxima.